E agora vou ter mais uma advertência. Antes de alcançar o threshold, é muito importante que você tenha muito cuidado para evitar qualquer erro. Todos os erros vão ser gravados na sua mente. E como você sabe, ele funciona parecida com um disco rígido, como o HD de um computador. E a gente tem que evitar a criação de maus hábitos. Por isso, você precisa ter certeza que todas as frases que você está criando estão corretas, como já expliquei nos capítulos anteriores. Como uma revisão rápida, aqui estão algumas dicas, algumas técnicas para evitar erros. Assim você pode ter essa certeza que você não aprende nada de errado e que você não esteja criando maus hábitos. O primeiro método é traduzir um texto de uma língua estrangeira para o português e depois traduzi-lo de volta. Assim você pode comparar os dois textos e verificar se a sua tradução está correta e idêntica ao original. O segundo método é utilizar um curso de idiomas que contém exercícios e uma chave com todas as respostas corretas. Dessa forma, você pode comparar as frases que você escreveu com as soluções corretas. E o terceiro método é traduzir um livro que já foi traduzido por um tradutor profissional e comparar o seu trabalho ao trabalho dele. Finalmente, o quarto método é trabalhar com um mentor, um professor, particular ou não, que pode conferir as frases que você escreve. Ele também pode te falar exatamente o que você fez de errado e, mais importante ainda, por que está errado e como você pode melhorá-lo. Um pouco mais para frente, vai ter um capítulo no Farol da Fluência com uma série de conselhos sobre isso. Eu vou te explicar exatamente como você pode escolher o professor certo. Depois de chegar ao threshold, ao limiar, no entanto, você não precisa e não deve mais ter esse medo de cada erro. No começo, quando você ainda escreve cada exercício e quando os estudos ainda progridem bem devagar, você tem que evitar erros. Você tem que tomar muito cuidado para não formar maus hábitos. Mas uma vez que você chega a esse nível que eu chamo de threshold, uma vez que você já consegue conversar um pouco, aí você tem que soltar a língua e esse medo de errar só atrapalha nessa fase. Agora o lema é falar, falar e falar, mesmo se você não acertar tudo perfeitamente. Nessa fase, você pode começar a multiplicar a sua imersão por um fator de 10. Se antes você estudou 30 minutos por dia, agora você pode aproveitar da imersão diária 5 horas por dia, ou seja, 10 vezes mais, se você estiver em outro país. E mesmo se você continua no Brasil, você pode agora começar a treinar as habilidades passivas quando você está no metrô, ouvindo rádio estrangeiro. Você pode assistir filmes no idioma que você está estudando, e assim por diante. Para mais informações, veja o capítulo sobre imersão. O nosso subconsciente é extremamente bom em classificar uma grande quantidade de dados. Quando você aplica a dica da imersão, o seu cérebro recebe 10 vezes mais dados do que quando você apenas estuda 30 minutos ou até 1 hora por dia. E o seu cérebro vai conseguir separar e classificar toda essa informação e todos esses dados. O seu subconsciente vai fazer o trabalho e você vai aprender quase que automaticamente. Então, mais uma vez, quando você começa do zero, pratique muito por escrito e tenha muito cuidado de não cometer erros. Mas uma vez que você chega ao nível de threshold, comece a buscar a imersão sempre que isso for possível e converse com nativos sempre que você tiver a oportunidade. Algumas pessoas até dizem que eles falam melhor quando eles estão bêbados. E isso acontece porque o álcool solta a língua. Isso demonstra que realmente é apenas uma questão de deixar ser tímido e falar, falar e falar. Assim você vai fazer progresso rápido. Só um último aviso. Às vezes, quando a gente está muito bêbada, apenas achamos que falamos melhor. E na manhã seguinte não lembramos de nada. O exagero não faz parte da forma fluente, viu? Mas de qualquer forma, fale sempre que você tiver a chance e sem timidez.